Então, vamos lá. Bom dia novamente para todos, né? Bom dia. Parabéns pelo nosso dia, né? Dia Internacional de Farmacêuticos. Vocês também já são farmacêuticos. Deixa eu só colocar minha cachorra para dentro, que ela está latindo e ela não vai me deixar dar aula. Então, voltando. Parabéns pelo nosso dia, porque vocês já são farmacêuticos, né? Falta o diploma, falta algumas disciplinas, mas vocês já estão a mais de 50% farmacêuticos, né? Então, é mais da metade do curso. Não desistam, tá? Porque vocês já estão perto. E que bom que vocês escolheram ser farmacêutico, ou a farmácia escolheu você, né? Porque também tem isso. No meu caso, eu escolhi ser farmacêutica. Então, que bom que vocês, quem escolheu, gostou da profissão, e quem não escolheu e acabou se apaixonando, que bom. Tenho certeza que vocês serão excelentes profissionais. Então, vamos começar. Hoje a gente vai dar bioisosterismo. Bioisosterismo não tem nada a ver com esotérico, tá? Tem nada a ver com astro das estrelas, tem nada a ver com constelação estelar. Isso tem a ver com química. Então, a gente vai começar a falar sobre esse conceito. O que é bioisosterismo? Iso é igual, tá? Bio vem de biológico. Então, é igual em meio biológico. Igual o quê? Igual em relação isostérica, né, que significa elétrico. Vem da palavra elétrica, vem da palavra da palavra estérica, né, de termos de conformação de tamanho de volume estérico, tá? Então, a gente vai ter o quê? Configuração de elétrons iguais. São grupos, são átomos que compartilham a mesma configuração de elétrons. Por exemplo, nós temos o oxigênio. O oxigênio, na sua camada de valência, ele tem quantos elétrons? Ele tem 6 elétrons na camada de valência dele, né? Ele precisa de 2 elétrons para entrar na regra do octeto. Existem grupos dentro da tabela periódica, né, que eles se formam e vão ter a mesma quantidade de valência dos elétrons do oxigênio, ou seja, 6 elétrons de valência na sua configuração. Isso é chamado de isosterismo. Por quê? Foi comprovado que aqueles grupos ou átomos que têm a mesma quantidade de elétrons, ou seja, a mesma valência, eles podem ser substituídos na molécula sem que altere fatores como configuração eletrônica. E aí eles vão ter o quê? Similaridade em propriedades físico-químicas, similaridade em fatores conformacionais, porque a quantidade de elétrons não vai variar. Eles vão ter similaridades em configuração dos elétrons, em atração, né? Em eletronegatividade, eletropositividade, eles vão ter a mesma similaridade. Eles vão ser semelhantes. Então, hoje, quando a gente cria um medicamento, ou quando a gente modifica um fármaco, né, que você, por exemplo, estudou um determinado fármaco, e aí você faz alterações, melhoramentos em fármacos, ocorre muito isso, do bioisosterismo, onde você retira aquele grupo que, porventura,
estava causando algum problema, estava interagindo com algum receptor que causava reação adversa, você retira aquele grupo e substitui por um grupo similar, substitui por um grupo semelhante em termos de bioisosterismo, ou seja, que tem a mesma valência daquele grupo que foi retirado. Então, é isso que o bioisosterismo fala. Ele fala exatamente da valência, né? Da mesma valência entre átomos. E aí, o bioisosterismo, no caso, o princípio dele, ele foi criado em 1919, por esse pesquisador da época, onde ele estudava esse comportamento químico e a reatividade de substâncias que tinham o mesmo número de elétrons de valência. Por exemplo, nós temos 2 átomos de nitrogênio e carbono e oxigênio. Se a gente for quantificar elétrons, eles são isoeletrônicos, eles têm a mesma quantidade de elétrons. Isso quer dizer que eu posso substituir um pelo outro, que eu não vou ter impacto na minha configuração de elétrons, mas se eu substituir um pelo outro, o que vai acontecer? Eu posso modificar algumas características fisicoquímicas. Por exemplo, eu posso modificar a polaridade, eu posso tornar mais polar, menos apolar, ou vice-versa, tá? Isso não dá modificações acentuadas na estrutura da molécula do fármaco, dá uma modificação na estrutura, mas não tão acentuada, tão nítida. E aí nós temos os grupos isostéricos. Esses grupos, eles vão ter semelhanças químicas e físicas, tá? Eles vão ter semelhanças em termos de pKa. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, o ácido acetilsalicílico, ele tem um pKa muito ácido, né? Ele é um medicamento com pKa já para um pouco para médio e forte. Eu posso fazer modificações. Só xixi. Então, você vai ter, por exemplo, ácido acetilsalicílico. Você tem ali um medicamento com um pKa levemente forte, tá? De médio a forte. E aí, se eu quiser, por exemplo, reduzir não, mas se eu quiser reduzir esse caráter ácido, tá? Eu quero tornar ele menos ácido, porque eu sei que a acidez, né, do ácido acetilsalicílico, do AS, ele impacta muito no trato gastrointestinal, ele impacta muito como se diz? Ele impacta muito na adesão ao tratamento do paciente, tá? Então, ele gera esses impactos. E aí, se eu quiser reduzir um pouco essa acidez, o que eu faço? Eu uso a técnica do bioisosterismo. Eu vou estudar as estruturas moleculares dentro do fármaco e vou ver qual a possibilidade em que, por exemplo, eu posso pegar aquela porção lá do grupo funcional carboxílico, né? Qual a possibilidade de eu substituir por um outro grupo que tenha essa diminuição de caráter ácido? Eu já aceitei alguns, ainda não chegou para mim. Quando chega, eu aceito. É porque tem que chegar um convite, entendeu? E até agora ainda não chegou para mim, sabe? No caso, professora, um dos princípios é diminuir a acidez do fármaco, por assim dizer?
Sim, pode ser. Diminuir a acidez ou aumentar a parte alcalina do fármaco. Sempre a tendência é você, no caso do bioisosterismo, a tendência é você melhorar o fármaco. Então, por exemplo, quando você lança, a indústria farmacêutica lança um novo medicamento, ela ainda fica em análise, ela ainda fica em estudo, sabe? Ela ainda quer o feedback da população, da sociedade, sobre aquele medicamento. E aí ela fica acompanhando o uso desse medicamento, que está sendo comercializado, né, recém-comercializado, durante uns 2 anos, mais ou menos, que é o que a gente chama de pós-venda, né, que é esse retorno que eles têm. E aí, conforme o retorno da população, por exemplo, teve mais reações adversas do que foi observado nos estudos de ensaio clínico. Aí eles vão começar a estudar de novo a molécula do fármaco, eles vão ver aonde está centralizada essas reações adversas. E aí eles podem, dependendo da situação, eles podem fazer um melhoramento. O melhoramento é o bioisosterismo, onde você vai estudar grupos funcionais, né, determinados grupos funcionais, que poderão ser trocados, com o intuito de melhorar a qualidade do medicamento. É assim, professora, o bioisoterismo, ele só é quando eu substituo um pelo outro que tem a mesma Valência. valência, né? Se trocar pelo Sim, outro que não tem a mesma, não é bioisoterismo. em parte. Mais à frente a gente vai ver que também se trocar se não tiver a mesma valência, a mesma configuração eletrônica, Tudo tá? bem. Quando eu avançar, eu vou mostrar para vocês. Mas, assim, de regra, ele começou com essa história da valência. Mas depois, com o tempo, os pesquisadores foram melhorando esse conceito. E hoje não é mais só esse conceito de 1919, tá? Ok. Então, por exemplo, também interações intermoleculares, né? Eu posso fazer interações intermoleculares semelhantes, tá? Só que o bioisosterismo, ele faz esse melhoramento da molécula do fármaco, tá? Mas ele não pode, de maneira nenhuma, modificar a interação com o receptor. Ele pode, por exemplo, aumentar essa interação, tá? No sentido de você prolongar mais que o receptor, que vamos dizer, que a ligação com o receptor fique mais forte ali. Você pode fazer isso no bioisosterismo, mas você não pode modificar a interação com o receptor. Tipo assim, você interage com o receptor nicotínico, aí você troca o grupo funcional, agora você vai interagir com o muscarínico. Isso não pode ocorrer, entendeu? Você vai ter que continuar com o nicotínico. Você pode prolongar essa interação, mas você não pode alterar a interação com o receptor, tá? Então, a resposta farmacêutica, por mais que eu mude esses grupos funcionais, a resposta farmacêutica ela tem que ser semelhante. Ela não pode ser diferente do que foi proposto. E aí o bioisosterismo ele é muito utilizado nos protótipos, que são aquelas várias moléculas lá no início do meu estudo que eu faço para interagir com o receptor. Então, eu pego as moléculas e vou modificando esses grupos funcionais. Por exemplo, eu pego a molécula base do meu fármaco e vou só alterando e vendo qual melhor protótipo vai continuar nos estudos, tá? Então, ele é muito utilizado para formar esse protótipo. E aí, para que eu tenha conhecimento desse bioisosterismo, eu preciso ter conhecimentos básicos, como estereoquímica, porque a gente sabe que determinados grupos funcionais vão mudar a estereoquímica. Lembram lá da química orgânica 1? O que eu colocava para vocês? Rotação, né? A molécula, ela rotacionava. Aí eu colocava grupo 1 no carbono quiral, eu colocava grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Aí eu dizia, o sentido, sai do 1 para o 2, né? Sempre sai do 1 para o 2. Aí tinha o R, o S. Se eu modificar grupos funcionais, eu posso modificar a estereoquímica. Por exemplo, era R, agora é S. Porque eu posso mudar a rotação da molécula. Eu posso mudar o número de prioridade, né?
onde um grupo pode deixar de ser prioridade 1 e passar para ser prioridade 2, e isso troca a rotação. Isso é um caso. O outro são as configurações, né, e as conformações. Conformação é projeção. Projeção 3D, projetado para frente, projetado para trás. Eu também posso mudar isso. Eu posso mudar as configurações, que é o que eu falei, RS, tá? Cis e trans também. E também eu tenho, a partir desse protótipo, a definição do grupamento farmacofórico. Por quê? Se eu fizer modificações nos protótipos, o que vai ocorrer? Eu faço modificações das estruturas, troco uma pela outra. Dependendo do tipo de estrutura que eu trocar, eu posso trocar e sumir a atividade farmacológica. Então, já sei que aquele grupo não pode ser trocado, porque ele é agrupamento farmacofórico. Mecanismo de ação, interação com o receptor, também são outros aspectos que eu tenho que ter bem definidos, porque eu não posso, como eu falei para vocês, eu não posso modificar grupos que antes interagiam com nicotínico, agora interagem com muscarínico. Eu não posso fazer isso, tá? E conhecer também as rotas de metabolização, porque se eu modificar grupos e eu gerar mais compostos reativos do que o anterior, isso não é vantagem para mim, porque isso vai fazer mais reações adversas, mais compostos tóxicos, por exemplo, pode danificar mais o organismo. Então, não é vantagem em termos de farmacologia. Qual é o conceito do bioisosterismo? O bioisosterismo, ele segue a regra do hidreto de Green. O que é o hidreto de Green? Ele foi proposto em 1925, que ele diz assim, que quando você associa hidrogênio, né, você pega, por exemplo, um elemento químico, tá, lá da tabela periódica, pega o carbono. E quando você faz uma ligação entre carbono e hidrogênio, uma ligação covalente, você faz com que essa ligação, esse composto agora resultante, que é carbono e hidrogênio, ele tenha a mesma valência que o nitrogênio. Ou seja, a mesma valência do elemento vizinho. Toda vez que você associa hidrogênios ao elemento ao lado, ele vai ter a mesma valência do elemento vizinho. É a mesma coisa se eu pegar o hidrogênio e associar ao nitrogênio. Quando eu pego o hidrogênio associado ao hidrogênio, eu vou ter a mesma valência do oxigênio. Quando eu pego o oxigênio e associo ao hidrogênio, eu vou ter a mesma valência do flúor, e assim por diante. Então, à medida que eu vou adicionando hidrogênios, eu vou fazendo com que essa adição de hidrogênios faça com que eu tenha a mesma valência sempre dos elementos vizinhos. Então, por exemplo, se eu adicionar mais um hidrogênio nesse carbono aqui, ele vai ter a mesma valência do oxigênio, vai ter a mesma valência, se eu adicionar de novo, do flúor, e assim sucessivamente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando o nitrogênio está com hidrogênio, ele tem comportamentos eletrônicos semelhantes ao oxigênio. Quando o oxigênio está com hidrogênio, ele tem comportamentos semelhantes ao flúor. Então, por exemplo, se eu tiver um composto com flúor, eu posso trocar o flúor por uma hidroxila. Eu posso trocar o flúor por uma amina. Eu posso trocar o flúor por um metil. Então, eu Pode posso deixar assim trocar o flúor... o composto menos reativo, né, professora? No caso aqui do flúor, aí troca Exatamente. aqui pela hidroxila, deixa menos reativo. Né? Exatamente. Diminuindo a reatividade, modificando a reatividade. Então, isso é o bioisosterismo, tá? Onde você faz essas substituições aqui desses compostos embaixo, que eles têm a mesma configuração do composto aqui de cima, em termos de elétron. Dúvidas? Perguntas? Ah, então nesse caso, naquele exemplo que a senhora
Até uma questão que a senhora passou que foi do propanolol com o propadiol, alguma coisa assim. Nesse caso, tinha o oxigênio, né? Aí foi trocado pela hidroxina. Então, no caso, ocorreu um isoterismo, né? Já escutou? Bioisosterismo. Isso. Catarina, é assim, ó. O que a regra diz? A regra diz que quando você torna o hidreto, lembra? Ah, vocês não tiveram hidreto. Funções inorgânicas. Hidreto é a função em que eu tenho o hidrogênio como elemento central e outro elemento ligado a esse hidrogênio. Então, toda vez que você adiciona hidrogênio a um elemento, você faz uma ligação covalente entre o hidrogênio com outro elemento, por exemplo, lá na tabela periódica. Onde está o carbono? Está na família 14, né? Ali é o carbono. Quem está do lado do carbono, quem é vizinho ao carbono? O nitrogênio. Está na família 15, né? Do lado do nitrogênio. Então, o que acontece? Eu tenho carbono aqui na família 14. Se eu adicionar o hidrogênio bem aqui, a configuração carbono e hidrogênio vai ser igual à configuração do nitrogênio. A mesma coisa, se eu pegar o nitrogênio, adicionar o hidrogênio, a configuração nitrogênio e hidrogênio é a mesma do oxigênio. Por isso que a gente diz que é do vizinho. Então, a configuração de elétrons, ela vai ser semelhante à configuração do vizinho. Então, aqui, por exemplo, nitrogênio e hidrogênio, eles vão ter a mesma valência que o oxigênio. Porque, olha, nitrogênio, quantos elétrons de valência tem o nitrogênio? 5. Ixi, caiu a internet. Não, ela que caiu. A professora caiu a internet dela. Caiu, desconfigurou aqui. Deixa eu colocar de novo. Então, recapitulando, a configuração, né, eletrônica do, do nitrogênio com o hidrogênio é a mesma do oxigênio. Como assim? O nitrogênio, ele tem 5 elétrons de valência. Quando adiciona o hidrogênio, ele vai ter 6. E qual é a configuração eletrônica do oxigênio? Qual é a valência dele aí? 6 elétrons. Então, 6 igual a 6. Então, ele vai ter o mesmo comportamento eletrônico que o oxigênio. Ficou claro, Catarina? Só que essa regra é chamada para o bioisosterismo clássico. Então, o clássico são todos os elementos ou grupos, melhor dizendo, são todos os átomos ou grupos funcionais que obedecem à regra. Então, essa regra, quem obedece são os grupos funcionais e átomos que são denominados como bioisósteros, é assim que é o nome que a gente usa ao grupo, bioisósteros clássicos, tá? Mas existe também um tipo de bioisosterismo não clássico. O não clássico é como o próprio nome diz, se ele não segue
a regra que o clássico segue. Então, ele não obedece essa regra de Green. E aí tu me diz assim, e aí o que ele vai seguir? Ele vai ter efeitos terapêuticos semelhantes. Eu vou trocar um grupo pelo outro, mas o efeito terapêutico vai ser o mesmo. Por exemplo, se aquele grupo gerava um efeito antagonista, tá? Eu troco por outro grupo que também gera um efeito antagonista. Só que eles não têm a mesma configuração de elétrons. Por exemplo, aquele grupo tinha 10 elétrons na sua configuração. Troquei por 12. Então, não segue a regra do Green, entenderam? Então, o clássico, ele vai seguir a regra. A configuração de elétrons vai ser a mesma. Se troquei de um grupo com 7, o outro tem que ter 7. O não clássico, ele não tem que ter a mesma configuração de elétrons, mas ele tem que ter o mesmo efeito terapêutico. Tá? Então, quem são os grupos clássicos? Os grupos clássicos são os que a gente chama monovalente, divalente, são relacionados à sua valência, ou que têm a mesma valência em termos de anéis, tá? Anéis benzênicos, por exemplo. Já o não clássico, eles vão estar relacionados a mesmo grupos funcionais. Como assim? É um grupo funcional hidroxila, e eu vou substituir por um grupo funcional amina, entendeu? Então, hidroxila e amina. O que isso quer dizer? Eles têm a mesma relação em termos de polaridade, realizam a mesma ligação de hidrogênio. Então, eles têm relações de polaridade iguais. Mas se eu for ver a configuração, o hidroxila, oxigênio com hidrogênio, eles vão ter 7 elétrons na sua valência. Se for uma amina primária, NH, não NH2, que tem a mesma configuração, mas o NH vai ter 7 elétrons. O outro vai ter 7 elétrons já. O NH vai ter 6 elétrons, o outro vai ter 7. Então, teve diferença de elétrons. Se teve diferença de elétrons, é não clássico. A gente vai ter outros casos, como retroisosterismos, bióforos, mas isso daqui são mais específicos para vocês, que seria mais para quem vai para essa área da química medicinal. Então, eu vou entrar nos grupos em si. Ó. Os grupos clássicos são esses aqui, onde eu tenho grupos monovalentes. O que são grupos monovalentes? São aqueles que precisam de um elétron para entrar na regra do octeto. Ou seja, tem 7 elétrons na sua configuração eletrônica. Hidroxila, amina, no caso, NH2, o grupo metil, cloro, fluor, tá? Então, eles precisam ter um elétron na sua valência para entrar na regra do octeto. Os divalentes, aí eles vão precisar de quê? De 2 elétrons para entrarem na regra do octeto. Aí é esse grupo aqui, metil, só que com CH2, tá? Onde eu preciso fazer 2 ligações. O grupo amina, mas só que o NH, o oxigênio em si, o enxofre. Átomos trivalentes, aí eu vou precisar de 3 elétrons, né? Então, são esses aqui. E os tetravalentes são esses aqui, que vão precisar de 4 elétrons na sua configuração. Tá? Então, todos precisam de 4 elétrons para entrar na regra do octeto. Já o não clássico. Aí, o não clássico, ele vai ser separado por grupos de 1 a 11, onde esses grupos eles vão ter características similares em termos de propriedades físico-químicas. Por exemplo, halogênio, ele tem a mesma características dos grupos cianetos, tá? Onde eles vão ter menos polaridade, vão ser mais apolar. Esses grupos aqui, que é o grupo hidroxila, grupo metil, metílico, né? Que é com álcool, nós temos os grupos amínicos, amidas, eles têm semelhanças em termos de polaridade.
eles têm uma polaridade, eles são mais polares do que apolar. E assim por diante. Eu tenho grupos, por exemplo, que têm a mesma distribuição de elétrons, que é o mesmo efeito indutivo, efeito de ressonância que a gente viu, só que eles não têm a mesma configuração, mas eles têm a questão da atratividade de elétrons, tá? Isso aqui é só a representação em termos de grupos, como eu poderia substituir. Então, aqui, o grupo 2, eu poderia substituir a hidroxila por qualquer um outro. O grupo 3 é o grupo, no caso, aqui os grupos cetônicos poderiam ser substituídos por outros grupos iguais a esse, e assim por diante, tá? Eu só posso substituir elementos do mesmo grupo. Então, grupos funcionais de mesmo grupo, tá? Então, eu só posso pegar grupo 1, eu tenho halogênio, eu só posso substituir pelos elementos do grupo 1. Grupo 2, eu tenho a hidroxila, eu só posso substituir ela pelos elementos do grupo 2. Entenderam? Eu não posso fazer essa intercambiabilidade entre grupos. Alguma pergunta, alguma dúvida? Até agora não. E quais são os parâmetros que são usados para o bioisosterismo? Primeiro, o tamanho e volume molecular, a distribuição eletrônica. Então, assim, eu não posso pegar, vamos dizer, um grupo onde o volume molecular e o tamanho ele é grande e substituir por um pequeno. Isso não é bioisosterismo. Então, se eu estou trabalhando com um grupo de tamanho de volume molecular grande, um grupo carbônico ali, uns hidrocarbonetos grandes, um grupo benzênico, eu tenho que substituir pelo mesmo tamanho. Então, eu tenho que pegar algum grupo aí que tem efeito de ressonância, por exemplo, igual o benzeno, que dê aquele volume grande do benzeno. Entendeu? Eu tenho que substituir também por grupos com similaridade de distribuição eletrônica ou mesma distribuição eletrônica. Vocês estão vendo? Então, assim, eu posso substituir grupos? Posso, mas eu tenho que manter algumas características, que são essas, como tamanho, volume, a distribuição eletrônica, né, o grau de hibridização. Se o meu composto ele é um híbrido sp2, eu não posso substituir por um sp3. Eu tenho que substituir por um outro composto que também seja híbrido sp2. Então, eu tenho que manter o grau de hibridização. A polaridade, eu não posso diminuir acentuadamente a polaridade. Eu posso deixar um pouco mais lipofílico, mas eu não posso deixar ele muito lipossolúvel, entendeu? Eu não posso fazer isso, porque isso impacta em certas características. Ângulos de ligação. Por exemplo, o carbono de ligação simples, sigmas, ele tem ângulo de ligação, ou seja, entre os seus substituintes, ele tem ângulo de 109. Então, eu tenho que manter aquele ângulo de ligação de 109 se eu for trocar. Eu não posso pegar e trocar por um carbono de ângulo de ligação 120, porque aí eu estou mudando até a hibridização. Então, são essas situações que eu não posso alterar na molécula, porque senão vai ser perceptível em termos de mudança no composto. Reatividade também. Essa reatividade, ela vai influenciar no seu perfil tóxico, tá? Em possíveis biotransformações. Eu não posso alterar a estrutura e tornar a molécula mais tóxica do que a primeira estrutura. Eu não posso fazer isso. Então, são alguns parâmetros que eu vou utilizar para substituição, mas, por exemplo, se eu fizer uma substituição onde eu provoco mais compostos tóxicos, aquele bioisosterismo não funcionou. Porque não é o intuito do conceito de bioisosterismo. O conceito do bioisosterismo para a química farmacêutica, para a química medicinal, é melhorar a molécula. Então, eu não posso tornar ela mais tóxica do que ela já era.
Quais são os parâmetros que são analisados? As propriedades físico-químicas, porque aí eu vou analisar pKa, eu vou analisar polaridade, eu vou analisar solubilidade, eu vou analisar viscosidade. Então, eu vou fazer essas análises na molécula para ver as características que eu posso modificar e não tornar alterações tão significativas. Por exemplo, com certeza vocês estão dando lá na farmacotécnica com a Eliane, que existe, esqueci o nome técnico disso. Vocês podem me falar aí. Acho que é índice de refração. Eu não sei direito. Que é exatamente um parâmetro que você faz para verificar a viscosidade de certos excipientes que você coloca, e quando você coloca o princípio ativo para verificar essa viscosidade, exatamente para dar aquela qualidade do xarope, a qualidade das soluções do xarope. Eu não sei, não lembro se tem. Então, por exemplo, existem bioisosterismo que, quando você altera a estrutura da molécula, da substância química ativa, né, que é o fármaco, e aí quando você joga ele dentro do recipiente, como um xarope, ele torna o xarope líquido. Ele torna o xarope muito líquido, muito aquoso, né? Então, isso não serve. Porque se eu modificar, tornar esse xarope muito aquoso, pensa, você abrir o paciente abre um frasco de xarope, coloca o xarope. Quando ele coloca, ele quer ver aquela viscosidade que o xarope proporciona. Tem xarope um pouco mais viscoso, tem outro menos, mas ele quer ver aquela viscosidade. Se ele virar, parece água, ele não vai gostar. Ele vai achar que aquilo não tem eficiência, que aquilo não tem qualidade. É o mesmo caso, por exemplo, do shampoo. O shampoo, ele tem que ter uma viscosidade, porque o teu consumidor final, ele já está acostumado com essa viscosidade. Se você pega um shampoo totalmente aquoso, né, o que ele vai dizer? Que não presta. Ele vai dizer que aquilo está vencido, que aquilo já passou do prazo, porque ele já está acostumado com aquele aspecto, entendeu? Então, há certos tipos de veículos que são utilizados em administração de medicamentos, né, eles já, vamos dizer, se rotularizaram pela sociedade. E aí você fazer essas modificações na estrutura química, você também tem que observar em que veículo ele vai ser administrado e o quanto isso pode impactar na qualidade desse tipo de veículo. Entendeu? Porque se impactar nessa qualidade do veículo, você pode impactar na aceitação daquele produto. Então, as propriedades físico-químicas, elas devem ser estudadas. Os efeitos eletrônicos também, porque ou segue a regra ou não segue, então eu tenho que estudar esses efeitos eletrônicos. Fatores conformacionais. Por que fatores conformacionais? Carbono quiral me dá isômeros. Se carbono quiral me dá isômeros, dupla ligação me dá isômeros, eu tenho que saber o comportamento desses isômeros a nível molecular. Se eles vão causar alterações na molécula, se eles vão gerar compostos mais reativos, se o processo de biotransformação vai fazer com que eu converta um isômero no outro e aquele isômero seja o isômero mais tóxico do que o isômero original. Então, eu tenho que estudar os fatores conformacionais. E isso vai impactar na minha reatividade química. Então, aqui são os casos de bioisosterismo, tá? São alguns exemplos. Por exemplo, esse caso aqui é o bioisosterismo clássico, tá? Eu fiz uma alteração de hidroxila por um composto amínico. Quando eu fiz essa alteração de hidroxila, que é do grupos monovalente, que é o clássico, de uma hidroxila para o grupo amínico, o que aconteceu? Impactei no pKa. É aquele caso que eu falei no início. Por exemplo, é um ácido um AS, que causa muito desconforto gástrico. Aqui foi um exemplo. Isso aqui diminuiu a acidez. Se diminuiu a acidez, eu estou causando menos desconforto gástrico para o paciente.
Um outro caso aqui também é o bioisosterismo, tá? Só que esse daqui é o não clássico. Não, desculpa, é o clássico. Eu troquei o hidrogênio da hidroxila por um sódio. Quando eu troco o hidrogênio da hidroxila pelo sódio, eu aumento a solubilidade em água. Então, eu estou tornando essa molécula mais solúvel, tá? Isso pode fazer com que a molécula ela fique, vamos dizer, num recipiente mais líquido, numa água, por exemplo, num soro, né? Ela fique melhor do que quando ela não está nessa forma de sal. Uma outra situação é o coeficiente de partição. Eu também posso fazer mudanças bioisostéricas, né, que vão fazer com que eu altere o coeficiente de partição. Esse daqui é o metoprolol e o atenolol. Quando eu alterei esse grupo aqui, nesse caso aqui, é um bioisosterismo não clássico, tá? Eu estou modificando um grupo pelo outro grupo. Quando eu altero, isso vai impactar no meu coeficiente de partição. O meu coeficiente de partição do metoprolol era 1,88. O que isso quer dizer? O metoprolol é mais lipossolúvel do que o atenolol. E aí, talvez, isso impactava, né, no metoprolol, o fato dele sair do organismo. Talvez isso impactava nele ser processado, ser biotransformado várias vezes, né, para que ele, vamos dizer, saísse do organismo. Diferente do atenolol, já quando eu faço essa substituição, eu posso processar mais o atenolol, eu posso facilitar a degradação enzimática, tá? Então, quando eu faço isso aqui, eu mudo o coeficiente de partição, eu torno a molécula mais hidrossolúvel. O outro caso é a redução de efeitos colaterais. Sulfatiazolona era um medicamento que é utilizado como micro-organismo, né, contra micro-organismo bacteriano, e ele causava muito efeito glicêmico, né? Ele causava alteração glicêmica, então ele reduzia a glicemia. Vamos pensar administrar esse tipo de medicamento no paciente diabético. O paciente diabético ele já faz uso de redutores glicêmicos, né? Ele já faz uso de medicação, de insulina, para reduzir os níveis glicêmicos. Se eu administrar isso no paciente diabético, o que vai acontecer? Ele pode ter uma hipoglicemia significativa, né? Ele pode ter um quadro significativo de hipoglicemia, porque eu vou estar potencializando efeito. Um é efeito racional, né, de reação adversa, por causa da medicação, e o outro é efeito somado, porque ele está usando a medicação concomitante, que é o tratamento que ele tem. Então, eu posso impactar nisso. E aí, o que foi que aconteceu? Vamos fazer um bioisosterismo. Nesse caso aqui, ele fez um bioisosterismo clássico. Então, ele pegou, fez algumas substituições, tanto clássica quanto não clássica, tá? Ele fez substituições não clássicas nessa ponta aqui. Vou mostrar para vocês aqui melhor. Então, na parte de vermelho, ele fez a substituição não clássica, tá? Na outra parte aqui, ele fez a substituição clássica. A de preto, ele fez a substituição clássica. Em que sentido? Aqui, por exemplo, ele fez uma substituição clássica. Ele trocou o grupo amínico pelo cloro. Isso é uma substituição clássica, tá?
No de cima, ele fez uma substituição não clássica, ele abriu mais esse amel. Com isso, ele criou grupos como a clorpropamida, o tolbutamida, carbutamida, que são compostos isostéricos desse tipo de fármaco sem o efeito colateral, sem a redução da glicemia. E aí eu posso, por exemplo, administrar esses fármacos em pacientes que fazem uso de redutores glicêmicos. Um outro caso é a similaridade de interação com o sítio receptor. Lembra que eu falei que eu não posso alterar o seu sítio receptor, o sítio de ligação, tem que ser o mesmo. Então, o receptor tem que ser o mesmo. Mas aí eu posso alterar a interação. Por exemplo, era uma interação, vamos dizer assim, do tipo de polo, de polo permanente. Eu posso alterar para uma ligação iônica. A ligação iônica é mais forte. Eu posso intensificar mais essa interação. Isso é um exemplo, tá? Nesse caso aqui, ele fez para os derivados da dopamina, né? Onde ele pegou o neurotransmissor dopamínico, estudou o neurotransmissor dopamínico, e ele fez uma alteração do bioisosterismo de clássico para de não clássico, onde ele pegou essa hidroxila e substituiu por todo esse grupo aqui. E aí, quando ele fez essa substituição, eu mantive a interação com o receptor dopaminérgico, tá? Eu não modifiquei a interação com o receptor. Então, a dopamina interage com o receptor dopaminérgico e esse derivado da dopamina também interage com o receptor dopaminérgico. Só que agora, a interação não vai ser por ligação de hidrogênio. Agora, a interação vai ser do tipo iônica. Então, intensifiquei mais a interação. Alguma dúvida, alguma pergunta? Professora, nesse caso eu não deixei a molécula maior, e a senhora disse que não poderia ser substituída por um grupo muito mais denso do que o normal. Sim, deixou um pouco maior a molécula. Mas talvez o impacto não seja tanto no grupo maior que eu alterei, sim no grupo amínico que está aqui embaixo. Ah, sim, tudo bem. O outro é que eu posso fazer substituições em grupos para verificar atividades secundárias, tá? Que seriam aquele clássico que você tem, quando, por exemplo, agora na pandemia, que eles fizeram muito. Pega-se vários medicamentos que têm ação, né, por exemplo, em receptores similares, né, receptores conhecidos, embora se modificando, né, grupos funcionais, você tem uma atividade secundária. Seria como se fosse um derivado daquela molécula, tá? Nesse caso aqui, você tem a fenotiazida, tá? Que ela tem uma atividade neuroléptica, ou seja, ela atua na parte anticonvulsivante, tá? E aí foi trocado o enxofre por grupos carbonílicos, tá? Por grupos carbônicos. Esses grupos carbônicos mudaram a atividade. Então, agora eu vou ter uma atividade antidepressiva. Isso aí é muito utilizado quando eu estou estudando, por exemplo, em época de pandemia. Em época de pandemia, eu pego muitos outros tipos de medicamento para ver se eles não têm atividade sobre aquele micro-organismo que está causando a pandemia. Que eles fizeram muito isso para o vírus, o SARS-CoV, né, 2, para verificar se ele tinha uma atividade contra esse vírus. Nesse caso aqui, ele está modificando a atividade neuroléptica, tá, que é uma atividade, por exemplo, em relação a anticonvulsivantes, em relação a ansiolítico, ou em relação a certas dores, né, intensidade, dores neural, tipo dores de fibromialgia, tá? E ele está vendo se tem alguma atividade antidepressora. Você não está mudando o local do receptor,
Você está atuando dentro de receptores também, só que você está mudando a atividade farmacológica. Você está vendo se tem uma outra atividade farmacológica que aquele receptor pode dar. Aqui é prevenir metabolização enzimática. Aqui você vai bloquear a degradação de enzimas, né? Aqui você faz uma substituição, essa substituição é clássica, ó, enxofre por oxigênio, é a mesma substituição, tá? E aí, quando você faz essa substituição, por exemplo, bem aqui, talvez seria o sítio catalítico da enzima. A enzima ia lá e catalisava, quebrava a molécula. Isso ocorre muito no caso como é que eu posso dizer? No caso de resistência bacteriana. Quando você tem resistência bacteriana sobre um determinado fármaco, o que as indústrias fazem? Para não criar um novo antibiótico, né, que isso gera um custo mais elevado, elas fazem esse bioisosterismo. Elas pegam a estrutura do fármaco, colocam nas bactérias, e aí elas vão ver as bactérias resistentes, que tipo de enzima ela produz para degradar aquela substância. E qual o sítio catalítico dessa enzima? Onde é que ela catalisa? Onde é que ela quebra? Né? Quando eles estudam isso, que eles observam, eles olham o local ali específico, que é onde ela quebra, aí eles dizem, olha, é aqui que a gente tem que fazer modificação, é nessa estrutura. Aí o que eles fazem? Muitas vezes eles fazem esse tipo de situação, bioisosterismo. Então, eles pegam, trocam enxofre, por exemplo, pelo oxigênio. Quando ocorre essa troca, a enzima não reconhece mais o sítio catalítico. E aí a bactéria que era resistente volta a se tornar sensível. Porque ela, por mais que ela produza a enzima não consegue mais catalisar. Isso é um exemplo clássico. Isso aqui é aumentar o tempo de meia-vida, que é o caso do piroxicam e tenoxicam. Foi assim que surgiu o tenoxicam. Por isso que muitas vezes o tenoxicam ele é administrado uma vez ao dia e já o piroxicam é administrado mais vezes ao dia, tá? Então, você aumentou o tempo de meia-vida, né, do fármaco. Ele passou mais tempo no organismo. O que você fez? Um bioisosterismo não clássico. Você modificou anéis, né? Você tinha um anel benzênico e agora você tem um outro tipo de anel, que é o anel tiazínico, que é o anel tiazínico, que é com esse enxofre aqui, que é o nome dele tiazínico. Então, você modifica isso. Quando você modificou, você aumentou o tempo de meia-vida. Isso é bom por quê? Em termos de posologia. Agora, você pode administrar a medicação, por exemplo, de 12 em 12, uma vez ao dia. Você pode diminuir essa posologia. Isso é muito bom para adesão ao tratamento. O paciente adere mais. O caso da mefloquina é o caso de resistência, aquilo que eu falei para vocês. A mefloquina já tinha cepas resistentes de plasmódio, e aí fizeram um isóstero nela e verificaram que esse protótipo aqui, ele agora tem sensibilidade ao plasmódio. Também fizeram um bioisosterismo não clássico, tá? Onde você fez a alteração de grupos funcionais, e aí essa alteração de grupo funcional fazia com que o plasmódio, por mais que ele produzisse a enzima que degrade a mefloquina, ela não tem mais o sítio catalítico dela, porque eu alterei esse grupo funcional. Então, eu fiz essa alteração de anel, eu coloquei o anel pirazólico. Agora, o anel pirazólico impede a degradação enzimática. E a losartana com isósteros dela também. No caso da losartana com isóstero, também é o caso do tempo de meia-vida. Se a gente for ver, se eu não estou enganada, a losartana, às vezes, são administradas até 3, 4 vezes por dia. Nesse caso aqui, esse protótipo da losartana, tá? Porque ele ainda não tem o nome dele, que ele ainda está em fase de estudo, foi uma alteração não clássica e fez com que a losartana agora ela tenha um tempo de meia-vida maior, ela passe mais tempo no organismo, né? E aí isso impacta na quantidade de medicamento que o paciente ingere durante o dia. Alguma dúvida, alguma pergunta em relação a isso?
Vocês estão acordados aí, sobrevivendo, depois do negócio do Alexandre? Vocês estavam reclamando? Estão prestando atenção, estão assimilando? E vieram tudo no fino da aula do Alexandre? Então, terminou o conteúdo. Agora a gente vai para Kahoot. Ai, não, Amanda, por favor. Gabi, não precisa tu jogar, já que tu tem um trauma, entendeu? Bora pro Kahoot, vamos lá, Vou tentar. tá? Quero te traumatizar com o Kahoot. O Kahoot é para vocês relaxarem. Deixa eu projetar aqui, peraí. Peraí, que ainda está carregando aqui. Acho que a minha internet hoje está uma benção. Vai sonhando, Saulo. Bem que poderia ser feriado, também concordo. Ah, por quê, Maria Eduardo? Só participa bem quando a Lara está aí, é? A Lara é que faz, como é? Te auxilia bem, é? Vamos fazer uma festinha virtual. Vamos lá. E Amanda, vai ter prática sexta-feira tua? Não. A Glória prática a Deus. agora a gente vai fazer depois da semana do NPC. Que é a semana que vem é a semana do NPC, né? E aí, depois da semana do NPC, vai ter a prática. Vou projetar aqui. Aí, gente. Vocês estão visualizando? Estamos.
Tem dois. GX. Não sou só eu traumatizada. Estão todos traumatizadas? Professora, eu não tô conseguindo entrar. Não? Mas Não. É só será que colocar não é da internet? kahoot.it, aí depois coloca esse código aí que vai entrar. Como é? Coloca Kahoot.it. Lá onde você coloca para pesquisar o site, né? Coloca kahoot.it. Aí dá enter, vai aparecer para colocar o código, aí só colocar esse código aí que tá aparecendo. Trauma? Que é trauma? Quando vocês terminarem, vocês podem me avisar. Eu começo, tá? Já? Posso começar? Só vai ser mesmo esses 6? Eu te disse que eles estão traumatizados. Quem é o trauma? É tu, Gabi? Eu acho que é a minha internet, professora. Eu não tô conseguindo entrar. Então deve ser, Ruth. Já tentei pelo celular e Ele é meio pesadinho. eu acho que Gasta é a um pouco internet. de internet. Eu tentei pelo celular e pelo computador não foi. Poxa. Tá aí o link que a Gabi mandou. Vê se tu tenta entrar. Saulo, tu saiu? Tu não vai participar? É, reticências. Eu acho que reticências é os que estão na frente, porque são 6, né? Reticências. Minha internet caiu, vou tentar entrar de novo. Tá? A reticência não vai aparecer, não. Vamos ouvir, Gabi. Contratem a Oi Fibra. Toda hora eles estão batendo na porta Quê? de casa. Contratar a Oi Fibra. Toda hora estão batendo na porta de casa.
A Oi é horrível mesmo. Na época da pandemia tinha a Oi, caía muito. A gente trocou. A net é Ó, 5G e eu não vejo 5G. já? Posso começar, então, agora? Olá, vamos lá. Olha, a Gabi tem mais tempo agora. Quem errou? Eu cheguei atrasado, não vi o conceito. Mas tá lá em cima, aparece. Ah, mas aparece lá em cima a pergunta. Ah, tu chegou atrasado na aula, verdade. Vamos lá, próximo. É, ainda erraram. Fui eu que apertei no errado sem querer. Quem é a Liz? A Liz está na frente. Ai, Amanda, eu já esqueci essa. Dá uma pista aí. Isso é da aula passada. Caramba, foi errado de novo. Olha, a Geisa está subindo. Ai, professora, se elogiar, cai. Quarto. Se segura, Geisa. Égua, errei essa, ó, só porque vocês estavam falando. Ninguém marcou o Brasil, credo. Mas o Brasil não é, olha, o nosso presidente. Quem é Drácula? Eu também queria saber. Eu acho que eu errei essa.
Só 3. Qual é, Amanda? Eu já até esqueci. Ao acaso. Essa tava Tava fácil da aula passada. fácil. Essa daí foi a primeira, aquela molécula que deu origem ao paracetamol, que foi erro, que foi o próprio farmacêutico que dispensou errado, no caso, o boticário da época. Ah, foi, é verdade, eu esqueci. É que eu não tô dormindo há dias. Estão te deixando dormir, a faculdade está te deixando dormir, por isso O que está Alexandre assim. disse que a gente não pode Tá dormir, estudando muito. a gente não dorme. Que bom, a maioria acertou. Finalmente uma. E eu ainda continuo lá embaixo. Quem é Drácula, gente? Drácula não vai se revelar aí? Sou Drácula. Olha, a Geisa apareceu de novo. Pelo menos. A régua não dá para colocar rápido. Quando a gente vai clicar, ainda clica no errado. Olha, galera, vocês têm que ler com atenção, viu? Vocês estão indo muito rápido, por isso que vocês estão na frente.
Quem é a Liz? Liz está ganhando. E a última? Nem li o comando dessa, eu só respondi, porque o povo tá muito rápido. O comando está aí em cima. A maioria acertou, só uma pessoa acertou. Ligações simples, gente, bem aqui. Não é efeito de ressonância. Eu acertei no susto. Quem foi que acertou? Fui eu. Fui direito. Olha, Drácula, uma forra, ganhei, até bater foto. Olha a Dave lá. Quem foi primeiro? A Liz. Olha, Liz. Paulo, posta aí nos teus stories. Foi a Catarina. Foi a Gente, Liz, Catarina? Não, mas meu nome apareceu rapidinho lá embaixo. Pelo menos uma avó, fiquei em segundo. Amanda, posta nos últimos aí para aparecer. Eu me senti menos burra. Replay da animação, Paulo, será? biscoita agora. Vai. Bora, tá aí, ó. Tá aí, Geisa. Acho que dá para tirar a foto agora, Geisa. Quarto! Que emoção. Fala pra tua mãe que tu ganhou química farmacêutica. Olha, é importante. Bem, gente. Vamos descansar. Eu vou ficar na plataforma, tá? Quem quiser tirar dúvidas na plataforma, vou ficar lá no chat, lá, esperando vocês, tá? Se vocês quiserem tirar dúvida, até o final da aula. Ok, professora. Tchau, Amanda. Bom almoço. Tchau, gente. Tchau, professora. Bom final de semana. Diga, Sidney. Tchau, gente. Não durmam. Tchau. Vai Tchau, pra professora. dormir. Bom final de semana. Bom final de semana. Se dê sexta.